Boa noite a todos. Ao terceiro encontro do curso Novos Diálogos entre Direitos Humanos, Educação Ambiental e Biogeografia. Hoje nós temos como tema Agroecologia e Educação Ambiental. Temos o professor Igor Carvalho, aqui da Universidade Rural do Rio de Janeiro, é professor do curso de Educação do Campo. Aí a gente deixa para os convidados se apresentarem mais profundamente, né? E temos a professora Rosiélida, que é professora do Estado do Paraná. Então, a gente é com muita satisfação, né, que a gente tem vocês aqui hoje, né? Esse tema é um tema novo que não teve no primeiro curso, né? Então a gente achou interessante trazer aqui para vocês, né, nesses novos diálogos, né? E vamos dar início então com o professor Igor. E desde já, Igor, quero dizer que eu te agradeço muito por ter aceito o convite, né? Acho que é muito legal a gente poder estar se aproximando dos colegas de outros cursos, né? E estar dialogando, né? E o Igor, ele vai ser co-orientador de um orientando meu. Então, a gente está se aproximando enquanto pesquisadores, né, Igor? Agora, vamos tentar unir aí os conhecimentos da biogeografia e da agroecologia. Obrigado, Karine. Eu que agradeço aí o convite e, enfim, né, todo o seu carinho aí sempre, né, e também te parabenizar mais uma vez, né, a Karine, desde que chegou na Rural, assim, sempre organizando eventos, articulando, então, um profissional aí que está somando muito aí na instituição e, com certeza, ainda vai somar muito mais, né, Karine? Então, te agradeço muito aí, parabenizo aí pela organização de mais esse evento, né? Vamos somar juntos, Igor. Com certeza. Bom, vamos lá, então. Eu vou iniciar, então, a apresentação de slide, tá? Deixa eu iniciar aqui. Estão vendo? Sim. Só colocar no modo apresentação. Isso. Tá vendo aí? Bom, então, meu nome é Igor, né? Sou professor de Agroecologia e Educação do Campo da Rural. Eu sou formado em Biologia pela Universidade de Brasília. Tenho mestrado no Programa de Desenvolvimento Sustentável, também da UNB, e doutorado no Programa Ambiente e Sociedade da Unicamp, né? Tenho experiência junto a organizações camponesas e, apesar de ter formado em Biologia, eu tenho uma formação, após a graduação, minha formação foi muito mais dentro das ciências humanas e sociais, inclusive com grande contribuição da geografia, né? Atualmente, inclusive, eu estou fazendo um pós-doutorado pelo Programa de Geografia, de pós-graduação em Geografia, da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Bom, vamos lá. Agroecologia e Educação Ambiental. Primeiro eu vou falar da agroecologia, que é o meu tema de trabalho, né, atual e, enfim, que também sempre permeou a minha carreira profissional. A gente costuma definir a agroecologia a partir de um tripé conceitual, né? A agroecologia, então, ela é ciência, ela é prática e ela é movimento, tá? Esse tripé conceitual ele tem sido cada vez mais aceito, tá? Tanto no meio acadêmico quanto nas organizações de agroecologia. Então, aqui tem um artigo que inaugura essa proposta conceitual e artigos mais recentes de pessoas de referência da agroecologia, né, como Stephen Gliessman, Miguel Altieri, Vitor Toledo, que referendam esse tripé conceitual. Então, a agroecologia como ciência, né, segundo Miguel Altieri, ela seria a disciplina científica que enfoca o estudo da agricultura desde uma perspectiva ecológica, né? Bom, o Eduardo Sevilla Guzmán, ele já traz também uma perspectiva mais da prática, né? Ou seja, a agroecologia seria o manejo ecológico dos recursos naturais através de formas de ação social coletiva. Bom, a gente poderia resumir, né, essas definições, como um movimento que propõe alternativas que sejam baseadas não apenas em técnicas de produção agroecológica,
técnicas de produção ecológica, mas também na cooperação, na solidariedade, na busca por equidade social e no respeito aos seres humanos e a todos os seres vivos. Então, a agroecologia enquanto ciência, ela é interdisciplinar, tá certo? Então, ela tem contribuição das ciências agrárias, biológicas, mas também das ciências humanas e sociais, e ela necessariamente precisa dialogar com os saberes populares, né? O que a gente chamaria de transdisciplinaridade. Então, um dos símbolos aí da agroecologia como ciência é a Ana Primavesi, né? Uma professora, pesquisadora que contribuiu muito para a agroecologia. Ela faleceu já com quase 100 anos de idade, faleceu recentemente, mas deixou um enorme legado, e o nome dela é um dos nomes mais citados no movimento agroecológico e na academia, né, de quem trata sobre agroecologia, não só no Brasil, como em outros países. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Ana Primavesi, fica a dica. E a agroecologia enquanto prática, ela reconhece as práticas tradicionais camponesas e indígenas, né, não como práticas perfeitas, mas como práticas dotadas de conhecimentos, de saberes que são fundamentais. Deixa eu ficar aqui de olho que como eu não estou vendo vocês, vou ficar de olho no celular aqui. Karine, só me dá um ok aí, se tá tudo certo. Você está conseguindo ver? Se minha internet... Tudo certo. Ah, tá bom. Tá. Vou ficar de olho no celular aqui, qualquer coisa você me manda um zap. Pode deixar. Bom, então, as práticas camponesas e indígenas é isso, elas não são necessariamente perfeitas, né? É claro que a gente tem exemplos históricos de práticas camponesas e indígenas que levaram a algum grau de degradação ambiental, mas, no geral, elas são sustentáveis, até porque camponeses e indígenas dependem diretamente da exploração da terra e das águas para a sua sobrevivência. Então, a sustentabilidade interessa a essas comunidades, essas sociedades camponesas e indígenas, desde sempre, né? Então, o próprio conceito de sustentabilidade é até, muitas vezes, mais fácil de ser compreendido por comunidades tradicionais e camponesas e indígenas do que pelas sociedades urbanas. E a agroecologia reconhece essas práticas como dotadas de conhecimentos, de potenciais para uma agricultura sustentável. Mas também temos as práticas modernas das ditas agriculturas ecológicas, como a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a permacultura e etc. E os sistemas agroflorestais também, que não são necessariamente novos, né, mas o nome, o conceito é relativamente novo, né? Mas tudo isso são práticas agroecológicas, né, que a agroecologia reconhece como práticas dentro do seu escopo. Aí, só para trazer um pouco a definição dos sistemas agroflorestais, né, no artigo aí do Miguel Altieri com o John Farrell, que é o nome genérico utilizado para descrever um sistema de uso da terra antigo e amplamente praticado, no qual as árvores se combinam espacial e ou temporalmente com animais e ou cultivos agrícolas. E a agroecologia como movimento, né? A agroecologia como movimento é a luta por uma sociedade mais justa e sustentável. Ela parte da crítica ao capitalismo e ao modelo do agronegócio, né? Depredatório, né? Que visa o lucro acima da vida. E ela também se posiciona contra toda forma de opressão. E ela é uma bandeira cada vez mais adotada por movimentos sociais do campo, mas também urbanos. Então, aí, representando aí os movimentos sociais, né, essa foto clássica aí do Sebastião Salgado, de camponeses sem terra em luta no Rio Grande do Sul, aí na década de 80. Aqui outro símbolo da agroecologia, que é a Marcha das Margaridas, né, e que mostra o quanto o protagonismo das mulheres na agroecologia é cada vez mais evidente, né? Tem um dizer na agroecologia cada vez mais usado que é: sem feminismo não há agroecologia.
E aí alguns exemplos de organizações em agroecologia, né, como a Sociedade Latino-Americana em Agroecologia, a Sociedade Científica Latino-Americana em Agroecologia, a SOCLA. No Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, que é mais acadêmica, digamos assim, e que organiza os CBAs, né, que são os Congressos Brasileiros de Agroecologia. A Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, que é mais ligada aos movimentos sociais e às organizações camponesas, e organiza o ENA, que é o Encontro Nacional de Agroecologia, e a gente tem também as organizações e articulações em nível estadual, como, por exemplo, a ARGE, que a gente tem no Rio de Janeiro, né? A Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, mas também temos a AMA, que é a Associação Mineira de Agroecologia, a ACA, que é a Associação Capixaba de Agroecologia, e por aí vai. E a SOCLA, ela organiza o Congresso Latino-Americano de Agroecologia, para dar um exemplo, o último congresso que teve no Brasil foi em Brasília, em 2017, que é considerado o maior evento de agroecologia da história, né, do mundo inteiro. Não se tem notícia de um evento com o tema agroecologia como tema central, com a participação tão grande, né? Calcula-se que nesse Congresso Latino-Americano de Agroecologia lá de Brasília, calcula-se que cerca de 10 mil pessoas passaram pelo pavilhão de exposições onde foi o congresso. Algumas revistas também voltadas para a agroecologia, como a revista Agriculturas e a Revista Brasileira de Agroecologia. Bom, a gente vive uma situação no Brasil, né, e no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, que são modelos de desenvolvimento no campo, né, que estão em disputa. Então, de um lado, a gente tem o agronegócio, né, que tem, assim, digamos, muita coisa a seu favor, né, inclusive o dinheiro, né, e uma bancada inteira no Congresso Nacional para defender seus interesses, né, a famosa bancada ruralista, ou a bancada do boi, né. E o agronegócio, ele, é claro que o conceito de agronegócio, ele não é necessariamente, a gente deva simplificar, né, é claro que diversos empreendimentos agrícolas que colocam seus produtos para vender, eles podem ser enquadrados como agronegócio, mas, no geral, o agronegócio, quando a gente fala de agronegócio, a gente está se referindo a grandes empresas, né, ou produtores muito grandes, né, com um domínio muito grande de terras, que estão preocupados apenas em vender seus produtos e extrair o máximo de lucro no menor prazo possível, né? Então, quando a gente fala de agronegócio, geralmente a gente está falando de commodities, né, que são esses produtos que são comercializados em nível global, né? Eles têm seu preço regulamentado pelas bolsas de valores, né, pelo mercado global, e geralmente o que fica para os países produtores, por exemplo, o Brasil, são muito mais prejuízos do que benefícios, né? Então, está aí uma foto ilustrando uma grande produção de soja no Mato Grosso, e a soja é hoje a principal commodity agrícola exportada pelo Brasil, né? Quer dizer, e que não necessariamente vai alimentar o povo brasileiro, né? A gente sabe que a imensa maioria da soja produzida, ela serve para abastecer a indústria da carne, a indústria global da carne, né? Claro, a carne é um alimento também, então, de alguma forma, ela está, sim, alimentando pessoas, mas a grande maioria da soja produzida no Brasil, ela é exportada, né? Então, ela não necessariamente está alimentando as famílias brasileiras, né? Assim como outros produtos também, né? Por exemplo, a gente tem um outro tipo de monocultura muito usado no Brasil hoje, que é a do eucalipto, né? Que muitas vezes não é identificado como agronegócio, mas não deixa de ser também, e que está vinculado à cadeia da celulose global e também à cadeia das indústrias siderúrgicas, né? O eucalipto, ele vira carvão para alimentar os altos fornos dessas indústrias siderúrgicas, ou celulose para alimentar a indústria do papel, das embalagens, etc. E no modelo do agronegócio também, então aqui tem um exemplo, né, de uma ilustração de uma monocultura de eucalipto, e aqui um outro exemplo também
de uma grande monocultura de banana e uma pulverização aérea de agrotóxico, né? Então, também não dá para falar do grande agronegócio sem falar dessa questão dos agrotóxicos, né? Que mostra também que o respeito à vida não é a prioridade do agronegócio, né? É muito mais o lucro a curto prazo do que o respeito à vida, né? E os agrotóxicos, né? Embora em algumas situações eles possam, né, ter a sua utilidade e não dá para a gente também, né, se tão radical a ponto de, digamos assim, jogar no lixo qualquer produção agrícola que venha a utilizar algum agrotóxico, mas o fato é que o que a gente percebe hoje no Brasil é que há um abuso, né, no uso de agrotóxicos, há uma liberação de produtos que já são considerados extremamente perigosos em vários países, já foram banidos de diversos países, e no Brasil eles são aprovados com a maior facilidade, né? Não há, de fato, uma preocupação grande, né, no uso correto desses agrotóxicos, no descarte correto das embalagens, e ainda o tema mais polêmico ainda, que eu considero mais grave, é esse da pulverização aérea, que acaba espalhando esses venenos por comunidades, por escolas, né, matando também animais, matando plantas das matas nativas, enfim. Então, a agroecologia ela parte da crítica a esse modelo e busca trazer alternativas. E a produção de alimentos sem veneno é algo novo? Bom, é claro que não, né, gente? Então, em praticamente toda a história da humanidade, até meados do século XX, a maior parte, né, toda a agricultura que existia, ela era sem veneno, né? Então, isso mostra que é possível, sim, produzir sem veneno. É claro que tem questões relacionadas ao índice de produtividade, mas as práticas agroecológicas cada vez mais estão demonstrando na prática, e aí, se vocês se interessarem, eu posso encaminhar estudos para vocês mostrando isso, que na questão da produtividade, a agroecologia ela é tão produtiva, ou às vezes mais produtiva do que o modelo do agronegócio, né? E a agricultura sem venenos, ela resiste, né, hoje ainda também, na maior parte da agricultura indígena, camponesa e agricultura urbana também contemporânea. O que é novo é a consciência política, econômica, cultural, social e ambiental, né? E a própria palavra agroecologia é relativamente nova, né? E está cada vez mais se popularizando. Mas as práticas agroecológicas elas são tão antigas quanto a própria humanidade. E agora a gente está utilizando um novo conceito, né, que está em desenvolvimento, que é o da agroecologia política, né? O Paulo Petersen, que é um pesquisador aí do Rio de Janeiro mesmo, ele tem se debruçado sobre esse tema, junto com outros pesquisadores e, enfim, pessoas de diversas organizações ligadas à agroecologia, da academia ou não, né? E numa definição rápida, a agroecologia política seria um enfoque para a democratização dos sistemas agroalimentares. Então, esse conceito também de sistema agroalimentar é bastante importante dentro da agroecologia. Bom, e agora, falando um pouco de educação ambiental, né, que é digamos, também um movimento, né, que também converge com a agroecologia, né? A educação ambiental não é apenas uma disciplina acadêmica, mas é também uma prática e um movimento também, poderíamos assim dizer, né? Mas se a gente for procurar na literatura, existem inúmeras definições de educação ambiental. Os primórdios do uso desse termo estão lá em Estocolmo, né, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, né, 1972, e em 1975 houve o primeiro seminário internacional sobre educação ambiental em Belgrado, e aí, desde então, o termo vem só se consolidando, não só na academia, como também em outros espaços. Bom, a educação ambiental, segundo a Lei 9.795 de 1999, ela é definida como
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, a educação ambiental está na lei brasileira e, por isso, a gente tem essa ferramenta importante para lutar por ela. Alguns trechos importantes da Lei Brasileira de Educação Ambiental. O artigo 2º, né, fala que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. E no artigo 3º, todos têm direito à educação ambiental, sendo esta de responsabilidade do poder público, das instituições educativas, dos meios de comunicação e da sociedade como um todo. E a educação ambiental também tem as suas vertentes, né? Por exemplo, o Moacir Gadotti traz a ecopedagogia, também é bastante baseado na obra de Paulo Freire, né? Apesar de Paulo Freire não ter falado diretamente da educação ambiental, a sua obra, né, a sua contribuição é fundamental na construção da educação ambiental. O Fritjof Capra, né, traz o conceito de alfabetização ecológica, e aí você tem os adjetivos, né, para a educação ambiental, como educação ambiental transformadora, educação ambiental emancipatória, educação ambiental crítica e etc. Eu, particularmente, simpatizo com essa vertente da educação ambiental crítica. Inclusive, é bastante forte aí na rural, né? A gente tem o Loureiro, né? A gente tem a própria Ana Dantas, né? Nossa ex-reitora, enfim. Temos alguns professores e professoras, né? E pesquisadores em geral, que se filiam a essa corrente da educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica, ela, né, segundo uma autora também, a Isabel Antunes, né, que eu consultei, ela promove a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas dimensões, né, geográfica, histórica, biológica, social e subjetivas. Ela considera o ambiente como conjunto das inter-relações entre o mundo natural e o mundo social, mediado por saberes locais e científicos. Ela contribui também para a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição dos bens ambientais em direção a formas mais sustentáveis, justas e solidárias. E ela atua no cotidiano escolar e não escolar, e ela situa o educador como um mediador de relações socioeducativas, coordenador de ações, pesquisa e reflexões escolares ou comunitárias que oportunizem novos processos de aprendizagem sociais, individuais e institucionais. Na verdade, falei Isabel Antunes, não, Isabel Cristina de Moura Carvalho, que é uma professora que é referência na educação ambiental no Brasil. Esse livro, né, organizado pelo Felipe Lairagues, também é muito bom, né, apesar de já estar um pouco antigo, né, mas com certeza ainda é bastante relevante no cenário da educação ambiental brasileira. E aí alguns aspectos importantes para uma atuação em educação ambiental. A utilização de metodologias dialógicas, né, nos quais a troca de saberes se dá de forma horizontal, a valorização dos saberes não científicos, ou seja, dos conhecimentos populares, tradicionais, etc., a discussão e aplicação prática de alternativas econômicas que sejam ecológicas, né, tanto de produção, de comercialização e etc., que ajudem a melhorar a vida das pessoas em consonância com os objetivos de conservação da natureza. A divulgação de informações sobre a natureza e a sociedade, sobre os direitos e deveres dos cidadãos, e o apoio à organização da sociedade, em especial das camadas mais pobres da nossa sociedade, incentivando a reivindicação coletiva por direitos, dignidade e qualidade de vida. Bom, então agradeço, aqui eu termino a minha apresentação, e reforçando, eu gostei muito quando a Karine me convidou, porque realmente há uma convergência muito grande, né, da agroecologia com a educação ambiental, e a gente
tem muitos movimentos, né, e disciplinas, e dentro da academia a gente tende a sempre separar muito, né, as disciplinas, os projetos, etc., os temas, né, mas quando a gente vai olhar de perto, a gente vê que tem muitas convergências, e esse é um exemplo bastante notório, né. Muita gente que é da educação ambiental, muitas vezes não se considera da agroecologia, e gente que é da agroecologia não se considera da educação ambiental, mas para mim são dois movimentos irmanados e que devem cada vez mais estar próximos e caminhar juntos. Então, agradeço mais uma vez e fico à disposição aí para o debate. Obrigada, Igor. A gente vai fazer as perguntas ao final, mas muito interessante isso que você falou, né, dessa questão, né, porque há um diálogo, né, a ideia desse curso justamente é mostrar como essas áreas se relacionam. Às vezes os cursistas que estão vendo o curso, eles estão se perguntando, cadê os direitos humanos? Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é direito humano, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Então, quando a gente fala no contexto de direitos humanos, é a gente ter direito a se alimentar saudável, né, a viver num ambiente saudável, tudo que está relacionado ao meio ambiente, né, a pensar num ambiente sadio e equilibrado, é direito humano, é o nosso direito, né. Então, a gente vai ter no final do curso, uma das palestras vai ser voltada ao direito à cidade, né? Então, vai estar mais focada a discussão dos direitos, né, da cidade, né? Essa discussão mais de direitos humanos conceitual. Mas eu quero que vocês pensem que tudo que a gente está falando aqui está relacionado a direitos humanos, né? A gente está dialogando entre diferentes áreas, mas que trabalham em prol, né, de pensar na conservação dos ecossistemas, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza, Karine. Eu acabei não incluindo o termo direitos humanos na minha apresentação, mas assino embaixo aí do que você falou. Com certeza, tanto a agroecologia quanto a educação ambiental tem tudo a ver com direitos humanos, e a gente está num momento que é muito importante, né, a gente ressaltar, né, a importância dos direitos humanos, porque existe uma confusão, né, que é proposital, né, e que tem seus interesses, né, de confundir mesmo a cabeça das pessoas para dizer que direitos humanos é para defender bandido, esse tipo de coisa, né, sendo que direitos humanos é para todo ser humano, né, e também, e aí a defesa do meio ambiente, ela é um direito humano, né, o direito, né, a um meio ambiente equilibrado é um direito humano fundamental. Então, quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala de educação ambiental, a gente está necessariamente falando também de direito humano. Exato, Igor. Então, agora a gente vai chamar a Rose. E aí depois a gente abre então para as perguntas, para debates. Pessoal, e eu dou uma dica, né? Quem tiver dúvidas, né, algum comentário que quer fazer, vamos no final, quem puder, falar no microfone, porque aí fica mais dinâmico, interativo. Tá bom? Então, vocês qualquer coisa anotem para ali no final a gente estar abrir uma roda de conversa. Rose, fica à vontade para dar início. Obrigada, Karine. Que bom que a gente seguiu essa ordem, né? Porque o Igor, ele respaldou toda a minha apresentação agora. Deixa eu só compartilhar aqui. A parte teórica dele foi muito boa. Karine, tá vendo a minha apresentação? Sim, só ampliar para a apresentação. Tá, ok. Aí eu vou perder a visão também, tá? Não, Qualquer tá coisa bom. você me manda mensagem. Pode deixar. Essa organização do evento, né, que a Karine vem promovendo, eu acho que tá tudo muito dialogando, né? Até mesmo esse momento de fala meu agora, que vem após essa explanação teórica do tema do professor Igor. E antes de mais nada, Karine, eu quero agradecer o convite, porque eu sempre me sinto muito honrada ao ser lembrada por vocês. E esses momentos de discussão, para mim, é uma oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo, né, dentro do meu parco espaço de tempo como professora da escola pública, e mesmo diante de tantos desafios e fragilidades que a educação pública enfrenta.
Eu gostaria, né, de começar a minha fala fazendo um contexto sobre um artigo que eu li do Paulo Artacho. Ele é um professor da USP de física, e eu gosto bastante, assim, de fazer alguns contextos para dizer por que eu cheguei em algumas ações dentro da escola, né, e criando outras a partir disso. Nesse artigo, o Artacho ele vai colocar para nós que hoje nós enfrentamos 3 grandes emergências, né, uma da saúde, representado pela pandemia, a crise da biodiversidade e a crise climática. E dentro dessa discussão do artigo dele, ele pontua que existem alguns pontos que são comuns para essas 3 crises e alguns pontos que são divergentes, né, que são diferentes. Os pontos em comuns, e o Igor acabou falando na apresentação dele, né, da busca desenfreada pelo lucro, é justamente o modelo econômico que se adota e que vai reverberar, né, nessas 3 crises. A gente coloca, né, eu falo a gente, mas vamos corrigir, quando a gente coloca o homem, a sociedade, nós temos que lembrar dessas comunidades tradicionais que o professor citou, e que mantém uma relação muito diferente da sociedade urbana industrial. Então, falando dessa sociedade que coloca o lucro num patamar acima de todo o resto, né, nós vamos ter implicações para essas três emergências. E também o próprio negacionismo, né, que há décadas nos acompanha, porque faz décadas que a comunidade científica vem nos alertando sobre o risco de pandemias, a perda da biodiversidade com a extinção de espécies e até mesmo as crises climáticas, né? Hoje é o segundo dia da COP26 e nós estamos o tempo todo tentando, né, discutir isso, só que a gente parece que nunca tem roupa para o evento, né? A gente é alertado, é avisado, mas não se tem um preparo, e quando se vê dentro da situação, a gente percebe o quanto nós negamos a ciência, né? Colocamos ela aí num segundo plano. Eu sempre falo com os meus alunos, né, a questão, será que há 2 anos, se fosse emitida uma nota sobre uma pandemia, né, que pararia o mundo inteiro, que confinaria as pessoas dentro dos seus lares, onde o comércio, igreja, escola seriam fechados, né, pessoas iam ter que sair mascaradas às ruas, perderíamos nossos entes sem uma despedida, né? Será que nós acreditaríamos nesses alertas? Né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque sempre quando parte para uma questão climática, né, de biodiversidade, tem uma grande parcela que coloca estes assuntos como alarmistas, né? Se a gente olhar para dentro da COP26 hoje, já dá para perceber nas discussões que estão acontecendo por lá, que tem 2 visões diferentes, 2 viés. Né? Um que coloca a atividade humana como a principal causadora das alterações climáticas, e um outro que vai dizer que, na verdade, não tem grande relevância a ação humana, porque faz parte de um movimento natural cíclico do planeta, essas mudanças, eles nem usam o termo alteração, mas as mudanças climáticas. E independente da visão, né, elas vão convergir para o mesmo ponto, que é, nós precisamos alterar o rumo que nós tomamos, seja para combater o aquecimento global, a mudança climática, na visão de quem coloca o homem como responsável, ou se adaptar a algo que se coloca aí como maiormente natural. Se é para combater ou se adaptar, isso demanda mudanças, né? E os pontos diferentes dessas 3 crises, o principal deles é o temporal, a questão temporal, porque uma pandemia, ela pode durar alguns anos, né? Os efeitos dos impactos de uma crise climática pode se estender por séculos, e a perda da biodiversidade, ela é irreversível. Então, a gente está falando de crises, né, com a questão temporal muito diferente. E o autor até coloca, não existe um lockdown para uma crise climática e para a perda da biodiversidade. Né? Então, a gente precisa realmente entender esses avisos, esses alertas da ciência, né? E já entrando aqui um pouquinho na questão da Unesco, né, que ela traz para nós aí algumas discussões sobre a educação ambiental, né? A gente precisa falar um pouquinho mais de educação ambiental, como ela vem sendo abordado nas escolas. Eu me deparo hoje, o professor fez um histórico aí das leis, né, de 99 se tornou uma política pública nacional,
dê uma maior visibilidade, né, e coloca ela como um tema transversal, que deve perpassar, então, aí por todos os níveis e modalidades de ensino, né? E, na realidade, essa transversalidade é um discurso muito lindo, assim como a inter e a transdisciplinaridade. Só que, na prática, eu agora estou falando enquanto docente, enquanto professora da escola pública, eu vejo que a transversalidade ela é algo muito amplo e que acabou se perdendo, né? A educação ambiental, ela passa a ser um encaixe a todo momento, e não são em todas as disciplinas, como é previsto. Não é transversal. Uma ou outra disciplina que tem uma maior facilidade de encaixar as questões ambientais, geralmente isso fica em torno da geografia, das ciências, biologia, né? E quase nunca passa ali pela matemática, pela física, pela educação física. Então, ela deixa, né, de ser aquela que deveria estar em todos os espaços para, de repente, não ficar em quase nenhum. É uma coisa que me preocupa bastante, foi um dos motivos que me levou a desenvolver esses projetos que eu vou apresentar mais à frente para vocês, né? Então, tem essa dificuldade da transversalidade da educação ambiental nas escolas, e aí a gente percebe que os organismos supranacionais já estão se movimentando, já estão percebendo que algo precisa ser mudado. Eu entendo que também tem os desafios, né, quando se coloca ela como uma disciplina, e a gente sabe que ainda predomina aquele modelo de educação bancária, né? E, de repente, se colocar a educação ambiental como uma disciplina, será que não correríamos o risco de também reduzi-la a isso? Já é um crime para as outras disciplinas, quiçá para a educação ambiental, né? Mas, ainda assim, né, houve, então, essa declaração de Berlim sobre educação para o desenvolvimento sustentável, que aconteceu em maio desse ano, de modo virtual. Ali reuniram-se 80 representantes de diferentes países, que tinham, então, essa intenção, né, de usar a aprendizagem para uma questão de sobrevivência do nosso planeta. Eu diria que seria uma educação para emergência, né? E aí a Unesco, ela se respaldou numa análise de planos e currículos de 50 países, onde ela evidenciou que mais da metade não abordava a questão da mudança climática, que é uma das emergências que o Artacho coloca para nós, e apenas 19% tratavam sobre biodiversidade. Então, a gente tem uma falha muito grande aí nos currículos, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. O Brasil chega até a citar, normalizar, colocar isso como forma de lei, como política nacional, mas na prática eu vejo que há uma distância muito grande dessa teoria, dessa lei que nos ampara. Então, a gente vai perceber que nesses eventos, né, desses organismos supranacionais, há um depósito, a educação ela passa a ser assim uma alavanca, uma válvula de escape, né, para essas crises que nós estamos enfrentando. Então, quando a gente pega ali a fala da diretora-geral da Unesco, né, a educação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar nossa relação com a natureza. Devemos investir neste campo para preservar o planeta, conservar o planeta. Então, aqui nós estamos falando de uma transformação de relação com a natureza, que é extremamente fundamental para os nossos dias, né? A fala da secretária-geral da ONU também contribui no mesmo sentido quando ela diz que, além de nos preocuparmos com a expansão do acesso e da melhoria dos resultados da aprendizagem, nós temos que remodelar essa educação para as necessidades atuais do nosso mundo, né? Ou ainda, acrescentando aqui a fala do Laurent, que presidiu a COP21, é patrono da governança ambiental, ele diz que a gente está numa corrida contra o relógio, né, justamente por conta dessas mudanças climáticas, e que essa luta começa justamente no chão da escola. Então, esses e outros fatores, né, me deixaram inquieta, né, os anteriores a isso, e hoje eu vejo confirmado nessas discussões internacionais, justamente porque eu olhava para o currículo que eu precisava repassar para os meus alunos, e eu via, né, a necessidade de uma educação diferente. Até que ponto aquilo que eu estava ensinando estava, de fato, preparando os meus alunos para os desafios que estão postos, e desafios tão complexos que a gente acabou de ver, né? E aí entra o tema dessa apresentação, dessa fala que eu estou desenvolvendo com vocês, que é a questão da agroecologia e da educação ambiental. Temos que ter cuidado também com a educação ambiental, assim como
a agroecologia, muitos vão resumir a agroecologia como um modelo de desenvolver a agricultura, ou a educação ambiental como reciclar lixos, né? E a gente precisa ter essa visão crítica que o professor citou, crítica emancipatória, e não apenas aquela ação pontual do reciclar o lixo, que na verdade acaba sendo uma espécie de afago, né, para o nosso consumismo. Então, eu estou consumindo, gerando lixo, mas eu reciclo, então tá tudo bem. E a gente não se pergunta, mas por que tem pessoas que comem desse lixo? Ou porque tem pessoas que não se alimentam, né? Não basta dizer, olha, não podemos construir casas nas margens dos rios, áreas de risco, mas sim por que ainda há pessoas que constroem casas em áreas de risco. Então, a discussão é muito maior, né? Não estou menosprezando essas questões pontuais de desligar a torneira na hora que escova o dente, porque é um sinal de respeito ao recurso e ao próximo, mas a complexidade dos desafios que nós temos hoje não são resolvidos só com essas ações pontuais, né? E a gente precisa pensar numa educação ambiental muito mais ampla, muito mais crítica. E eu vejo a agroecologia, né, e todo esse fundamento que eu acabei de receber antes da minha apresentação, como um caminho que vai respaldar essa educação ambiental crítica dentro da escola, porque ela não pensa apenas no viés ambiental, pelo contrário, ela vai trabalhar com as questões sociais também. E o grande objetivo, né, da agroecologia, tem o Caporal, ele escreveu um livro com outros autores, eu achei bem interessante, porque ele colocou o final da coisa, né? Para que serve a agroecologia? Para nos redirecionar para o curso que nós alteramos dessa coevolução social e ecológica. Então, é para nos colocar nos trilhos novamente, eu entendi dessa forma. E fazendo uso, então, dessas ferramentas, né, eu dei início a alguns projetos no colégio na qual eu trabalho. Um dos projetos principais, que infelizmente hoje está paralisado por conta da pandemia, mas nos rendeu muitos frutos, é o projeto de agrofloresta na escola. Esse ano, né, com o retorno das aulas presenciais, eu consegui aí dar início a um banco de semente crioula, fazer um trabalho ainda também de forma introdutória sobre a questão das abelhas, e vou citar aqui um projetinho que eu tinha, mas também a gente não retomou ele, por conta da pandemia também, que é o Geobike, e uma página que no final eu vou pedir aí seguidores, né, para a página que a gente criou de cunho agroecológico, com informações bem interessantes. Então, eu vou dar início aqui ao projeto Agrofloresta na Escola, né? A nossa principal mensagem era ter uma produção alimentar saudável, que fosse economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Onde eu leciono é Nova Aliança do Ivaí, fica aqui no extremo noroeste do Paraná, é considerado o segundo menor município em população do Paraná, a estimativa aí do IBGE de 2020 é de 1.551, alguns vão dizer que caiu para terceiro, né, mas eu vou manter esses dados. O nosso município, né, a área urbana dele é uma área bem pequena, e dentro da própria área urbana a gente vai encontrar ali chácaras, produção de animal, então eu falo que é uma cidade um pouco ruralizada, né? O grau de urbanização é de 72%, bem abaixo da média nacional, e o entorno desse município, dá para perceber aqui pela imagem de satélite que eu coloquei, é um entorno monocultor, onde predomina-se ali principalmente cana-de-açúcar, e aí em menor escala a soja e a mandioca, tá? As áreas de preservação permanentes ficam restritas às margens dos rios. Nós temos 2 rios que são limites naturais, do lado leste e oeste, se eu não me engano, do município, e que não tem conectividade alguma, né? Então, acaba sendo, assim, aquelas ilhas, né? Aquelas ilhas sem conexão em meio a um grande deserto. E esse projeto, ele foi, assim, para facilitar a aplicação, a implantação dele, ele foi dividido em etapas, né, como se trata de uma instituição pública, tudo tem que ser muito normalizado, então isso foi passado pela equipe diretiva e pedagógica, foi aprovado pelos outros professores e inserido no plano de ação do colégio, isso é muito importante frisar aí para vocês, não sei se tem algum futuro professor, mas caso tenha, já vai seguindo esse roteirinho que facilita bastante.
Outra coisa que a gente precisa angariar para esses projetos é a coletividade. A gente não faz nada sozinho, né? Então, eu precisei fazer algumas reuniões, convocar parcerias, e o resultado foi muito bom. A gente conseguiu parceria com o IAP, com a Emater, com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, e a gente conseguiu, assim, fazer uma implantação do projeto com um nível de extensão de envolvimento da comunidade escolar muito bom, satisfatório. Fizemos a implantação deste canteiro, e eu vou ressaltar aqui, né, a questão da educação ambiental na escola. Como me faz falta isso? Eu precisei usar um período de férias escolares, então eu usei ali o recesso do meio do ano com os meus alunos para implantar o canteiro, porque durante as aulas, como eu disse, não tem aquele momento para a educação ambiental, né? Eu sempre preciso ver o conteúdo que eu vou trabalhar e como eu poderia encaixá-la dentro desse conteúdo. E aí falta esse espaço para desenvolver uma metodologia específica para esse movimento da educação ambiental. Então, a gente acaba tendo uma falta, uma ausência de tempo para desenvolver esses projetos com a melhor qualidade, né? E aí esteve o período do manejo e das colheitas. Eu vou demonstrar tudo isso em imagens. Essas 3 primeiras imagens aqui, então, mostram o nosso planejamento, né? A gente estava numa área próxima à quadra da escola, um solo muito degradado. Existia ali próximo a plantação de mandioca, que um avô de uma aluna já fazia há uns 5 anos, mas nos últimos 2 anos ele não conseguia colher mandioca, vinha uns fiapos, segundo ele, não formava raiz, né? E mandioca é até uma cultura rústica, né? Dá basicamente em toda a região. Mas o solo ali estava tão degradado, né? Acredito eu também, porque estava sendo lavado o tempo todo, a água da chuva acabava sendo canalizada pela quadra e descia nessa região aí onde implantou o canteiro. Fizemos um croquis, né? Onde nós utilizaríamos espécies arbóreas com espécies alimentícias. O professor já citou um pouquinho sobre sistemas agroflorestais, mas só para vocês entenderem, a agrofloresta ela é justamente, né, uma forma de copiar os mecanismos da natureza e trazer isso para uma produção de alimentos. Então, eu não terei apenas a mandioca numa situação de monocultura, ou uma hortaliça também na mesma situação de monocultura. Eu coloco variedades de espécies alimentícias e, além delas, eu vou inserir espécies arbóreas e espécies de adubação, né, que a todo momento estará facilitando e nutrindo os processos, os ciclos biogeoquímicos e mantendo a vida no solo. A Ana Primavera realmente é uma grande referência, quase centenário, né, veio falecer com seus 99 anos, e deixou um legado, assim, riquíssimo. Ela trouxe-nos a ideia de que o solo é um organismo vivo, e não apenas um substrato que comporta as coisas. E ao se tratar do solo como organismo vivo, né, a gente entende que um solo saudável, ele vai produzir uma planta saudável, e que uma planta saudável vai produzir sociedades saudáveis. Tem discussões, assim, incríveis na página da Ana Primavera, que eu, inclusive, mandei o link ali no grupo do Classroom, ou por e-mail, agora eu não me lembro. Mas acessem ali aquela página, tem vários textos onde a Ana Primavera faz relações até com a violência, né? Um solo degradado que não produz um alimento saudável, como que isso reflete até no comportamento da sociedade. Então, tem discussões muito profundas e interessantes para a gente garimpar aí nessa página da Ana Primavera. Então, esse sistema agroflorestal é basicamente isso, produção de alimentos em meio à floresta. Não é uma prática recente, ela é ancestral, os índios já faziam isso, né? E agora eu vejo um ressurgimento desta prática, porque nós, de fato, precisamos, como disse, né, acho que a geral da ONU, a diretora-geral da ONU, a gente precisa criar uma educação para sobrevivência, né, e que mude um pouquinho esse roteiro que nós estamos seguindo. Dentro dessa diversidade de alimentos, né, então na área ali onde tinha as hortaliças, a gente também trabalha com diversidade, também não adiantaria plantar ali só alface, né, a gente não teria a intenção nossa era ter um controle de pragas através da biodiversidade, e quando você planta apenas uma espécie, você acaba deixando o canteiro mais sujeito a esse tipo de ataque, né? Então, dentro daquele canteiro, a gente teve vários momentos de colheita,
nós entramos com rabanete, rúcula, essa listinha aqui que vocês estão vendo, e trabalhamos as dimensões espaço e tempo, né, bem próximo ao que a geografia trabalha. Então, quando eu planto ali um rabanete, né, que ele acaba ficando para baixo da terra, ele não vai competir, por exemplo, com a rúcula, né, que tem a folhinha para cima. Ou então, quando a rúcula é plantada ali próximo do alface, o alface tem um ciclo de vida um pouco maior que a rúcula. Então, quando ia entrar em conflito ali, a área que a rúcula ocupa com a alface, já chegou o momento de retirar a rúcula do sistema. E aí, no final, né, eu fiz a comparação com os meus alunos. Nós também plantamos mandioca para fazer essa análise comparativa com a produção de eucalipto. E eu sempre partia do pressuposto de que durante um ano ele esperaria a colheita da mandioca, né? E chegava no final do ano, não conseguia colher muita coisa, ou quase nada. E nós não. Durante esse um ano, nós colhemos todas essas espécies, ainda hoje, né? Mesmo depois que foi feita uma limpeza no pátio da escola por conta da pandemia, ainda hoje ali nós temos uma espécie arbórea, que é uma madeira, uma das melhores madeiras de lei da América, que é a guaritá. Temos ali também várias bananeiras que rebrotaram, então ainda hoje a gente tem esse trabalho, né, resistindo ali no espaço. As colheitas de mamão e banana, como eu anotei aqui, já aconteceu no período de pandemia e foi de forma aleatória. Os alunos iam para a escola, eles colhiam, né, ou mesmo os moradores, então não teve controle. Mas se vocês observarem, a gente colheu agosto, setembro, outubro, novembro. Né, foram meses assim que a gente sempre estava retirando alguma coisa. Dezembro praticamente já em recesso, e aí retomamos apenas em abril de 2020 com a colheita da mandioca. Aqui tem algumas imagens sobre a implantação do canteiro, né? Então a gente leva o aluno para campo, todo o desenho do canteiro, o direcionamento, né? A própria convenção para o centro do canteiro, das bordas, tudo isso tem um porquê, tá? Tem vários vídeos na internet que vai explicar um pouquinho melhor esse sistema. Então, a gente trabalha com essa ideia de diversidade e recuperação de solo o tempo todo. E sem insumos químicos, não é uma agricultura insumista, é uma agricultura pautada em processos. Então, a gente vai estimular, né, que se crie ali uma fertilidade do solo através do manejo da matéria orgânica, o solo sempre coberto, um dos pressupostos aí, um dos princípios agroecológicos do sistema agroflorestal, é que esse solo fique sempre coberto, porque ele estando exposto é como se fosse uma ferida, né? E aqui nessas imagens eu mostro para vocês que eu tenho participação. O que está com a camisa xadrez era o secretário do Meio Ambiente na época. Essa que está de costa, hoje ela é vereadora, mas na época trabalhava na Emater. Em vermelhinho aqui no canto, na segunda imagem, tá, pessoal? Eu comecei a falar, não referenciei. Esse vermelhinho aqui de boné é o pai de um aluno. Então, a gente conseguiu envolver boa parte da comunidade escolar. Foi um projeto que demandou muita parceria, deu muito trabalho, mas o resultado foi maravilhoso. Então, a todo momento, a gente estava estudando sobre as espécies, e uma das espécies assim, que eu quero fazer destaque é que a gente fez um trabalho ali de resgate da guaritá, que foi uma das arbóreas que nós inserimos. O município de Nova Aliança, antes de ser chamado assim, era conhecido por Guaritá, porque era uma região, né, que tinha uma ampla ocorrência dessa espécie. E como a madeira era muito boa, ela passou a ser utilizada, né, em construções, e hoje a gente tem um exemplar que é até tombado ali na praça, né, se tornou aí um patrimônio histórico municipal. E dentro desse canteiro a gente, por uma questão histórica de resgate, né, esse trabalho um pouco biogeográfico da vegetação que nós tínhamos e que foi perdida, nós inserimos essa espécie. Aqui eu mostro um pouquinho a evolução dos canteiros, reparem que tem várias culturas plantadas numa mesma linha. E aqui já um momento, né, um perfil da evolução, e aqui a gente já fazendo manejos, né, porque o tempo todo a gente precisava estar cobrindo esse solo, então a gente usava as folhas secas da própria escola, as gramíneas que às vezes iam invadindo, a gente fazia ali a retirada, né, e infelizmente, como eu disse, a escola pública, ela possui vários desafios, fragilidades, nós não conseguimos colocar ali uma irrigação, é uma região que recebe muito sol, né, e estava um período assim sem chuva, então a gente precisava irrigar, mesmo usando pseudo-caule de bananeira, enfim.
E aqui a gente tem várias etapas, né? Como eu disse, a todo momento a gente colhia alguma coisa, começando pelo rabanete, pela rúcula, vindo a cebolinha, o próprio alface. Isso foi direcionado para a merenda escolar. Os alunos levavam também para casa, né? E por uma questão assim de detalhe da cultura agrícola, eles faziam pesquisa sobre o que era, quais eram os principais nutrientes. Então, era um trabalho que a gente tentava fazer da forma mais completa possível. E a última colheita, então, foi da mandioca. Nós colhemos em 2 linhas de 13 metros, quase 200 quilos de mandioca. Foi uma colheita muito boa, né? Comparando com o seu calisto, que ali do lado não conseguia produzir nada. Eu confesso que eu fiquei surpreendida, né? O que eu usei nesse canteiro inicialmente foi a cinza e esterco. A gente ia até fazer aplicação de orim, mas não conseguimos. Então, os insumos que nós utilizamos foram esses. Não fizemos adubação nenhuma. E tivemos esta grande colheita aí de mandioca que acabou sendo doada para as famílias, né? Já estávamos em pandemia. Aqui são os meus alunos fazendo aí o beneficiamento da colheita. E aqui uma imagem do que era antes, né? Reparem que na primeira imagem a gente tem uma erosão laminar, por conta da água da chuva, que era canalizada pela quadra, e do outro lado nós já temos aí uma etapa mais avançada do canteiro agroflorestal. Já tinham saído as hortaliças e estávamos esperando a colheita da mandioca. Esse nosso projeto, ele acabou sendo premiado, ele foi destaque regional na 10ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, da Fiocruz, né? E infelizmente, por conta da pandemia, nós ficamos praticamente quase 2 anos aí sem manejo, e quando solicitaram a limpeza da escola, as pessoas não se atentaram que era um canteiro, né, e foi derrubado. Mas a gente tem uma previsão já de retomar para uma área muito maior, inclusive, e vamos fazer novamente todo esse processo de coletividade. Esse ano, então, eu retornei com interesse, assim, resgatar um pouquinho da nossa cultura alimentar, né? E decidimos ir à procura de sementes crioulas. Sementes crioulas não são aquelas sementes que não passaram por uma modificação genética em laboratório, mas são sementes que são passadas pelos campesinatos, pelas tribos, né? São sementes ancestrais. E eu recebi, né? Eu consegui o contato com um guardião de sementes e fiz a aquisição de um kit, nós professores nos reunimos, juntamos ali o valor e fizemos a aquisição desse kit. Eu achei interessantíssimo que nele veio o teocinto, que é o selvagem ancestral, o ancestral selvagem do milho, né? E a partir desse teocinto nós tivemos toda essa diversidade de milho aqui que eu trouxe na primeira imagem. E aí vem a discussão, né? Como é que a gente afunilou tanta diversidade? Seria a fome oculta, né? A fome nutricional, a deficiência nutricional. E pegando aqui um relatório da FAO de 2019, ela cita, né, que a gente tem aproximadamente 382 mil espécies de plantas, destas 6 mil apenas foram cultivadas para alimentação, né? E isso foi reduzido para 200, que vai contribuir de fato com a produção global de alimentos, e 9 dessas 200 representam mais de 66% de toda a produção agrícola. Então, a gente entende que é por uma lógica de mercado, né? O professor citou essa parte também, né, às vezes para facilitar a coisa, coloca como uma só. Então, essa lógica de mercado, ela acaba funilando e eliminando diversidades alimentares riquíssimas. E toda uma cultura, né? Porque imagine só, daquele teocinto chegar a milhos, tinha um milho aqui bem grande, acho que esse aqui de baixo, próximo ao milho mais escuro, a semente dele gigante, eu ficava admirada por como que, né, é uma semente dura o teocinto, como que chegou aquilo. E foram as comunidades do México que foram fazendo as suas observações, né, e ao longo do tempo domesticando e colocando eles dessa forma mais palatável, né, para a nossa alimentação. Então, a gente tem, né, essa consequência aí da redução da biodiversidade diretamente atingindo os serviços ecossistêmicos, entre eles o de polinização. E aí, já encerrando a minha fala, que eu acho que eu já me estendi demais, tem um outro projeto que a gente faz sobre abelhas, né, um dos maiores polinizadores,
e algumas culturas, inclusive, deixariam de produzir caso não tivesse essa polinização que as abelhas realizam. E esse projeto é mais assim, envolvendo moradores locais, quem é o apicultor, o seu Laércio aqui na imagem, ele tem tanto a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, como a apicultura, que é a criação da abelha que a gente realmente conhece. Então, nós fomos à criação de abelha, ele explicou para nós todo o processo, e depois nós fizemos uma listagem de plantas que serviriam de alimento para as abelhas, né? Porque, segundo ele, as colmeias se reduziram pela metade, a coleta de mel dele caiu drasticamente, e aí a gente perguntou, né, qual seria o grande motivo? Agrotóxico, que é um grande vilão para a vida das abelhas, né? E a variação, assim, de tempo também acaba influenciando, né? Eles são muito sensíveis à variação climática, as abelhas, mas principalmente derrubada das florestas e o uso excessivo, indiscriminado dos agrotóxicos. Para finalizar, né, o grupo Geobike, que a gente fazia aí algumas pedaladas para fazer análise de paisagem, né, e discutir também as questões de distribuição de terras, né, por que existiam tantas fazendas, por que só plantavam cana, então isso acabava contribuindo também para a nossa discussão. E a página que eu citei para vocês no início, Agroflores e tal, essa página foi criada, né, por mim, para os meus alunos. Eu estou, assim, na direção dela, mas preparando eles para assumir aí o volante, porque eu quero que eles se tornem protagonistas de fato, que se engajem com essas questões, né, e eu vejo que na pandemia, essa exposição, né, entrar no mundo virtual se tornou muito necessário, claro que desde feito com qualidade, com controle, então eu estou tentando inseri-los nisso. Então, a gente tem 2 meses de página, já conseguimos aí mais de 500 seguidores, e eu convido vocês a dar esse apoio, né, para a nossa página também. Vou passar essa indicação de leitura, né, Agroecologia nas Escolas Públicas, se eu não me engano é da Federal do Paraná, então está à disposição na internet. Eu acho que eu vou mandar também depois para o pessoal anexar lá no Classroom. E é isso, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, aqui está algumas referências. É sempre bom, né, poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente vem tentando fazer nas escolas, mesmo diante de todas as dificuldades. Obrigada, Karine. Obrigada a você, Rose. Só para a apresentação. Pessoal, o convite com a Rose é para mostrar para vocês o quanto é possível se fazer educação ambiental. Olha só, a Rose fez uma agrofloresta na escola, né? E aí o que acontece? O que é tão interessante? A Rose vem de uma cidadezinha, da segunda menor cidade do Paraná, né? Tipo, longe da capital. Então, assim, quem mora, a gente tem, para vocês, Rose e Igor, a gente tem alunos do Brasil todo, gente de cidades menores, cidades maiores, né? Mas é legal esse relato de experiência da Rose justamente para eles verem, né? Como eu, desde o início do primeiro dia de curso, né? A gente mostrou um pouco do trabalho que a gente faz lá na Flona, né? Aí na semana passada a gente teve outros, né, outros convidados falando, né? Então a gente fala que são, na verdade, inspirações, né? A gente quer que eles se inspirem com as práticas, né? Que aprendam com a teoria que é repassado com esses saberes, né? Então, agradeço muito aí vocês dois. E aí eu vou fazer alguns comentários da Rose, e aí depois a gente abre para perguntas, né? Rose, é interessante, né, os alunos saberem que essa área que a Rose trabalha lá no Paraná é uma área intensamente degradada, solos muito arenosos. Então, a gente tem problemas gravíssimos de erosão lá no noroeste do Paraná, né? Então, são problemas que muitas cidades, assim, né, entra até como segurança, né, Rose? Segurança pública até, né? Problemas associados, né, ao aumento de vossorocas na cidade, né? Então é muito sério o problema que tem lá. E aí você vê, né, sem utilizar em fertilizantes químicos, né, e tudo mais, conseguir aí estar recuperando aos poucos a área, o quanto é possível, né, com a agroecologia. Isso é muito interessante. Então, só quis fazer esse adendo, né, ao noroeste do Paraná, né, para vocês
perceberem que é uma área, então, que os solos são muito arenosos, né, e áreas bastante degradadas, né, lá é bioma da Mata Atlântica, lá é a fitofisionomia das florestas estacionais semideciduais, né, mas foi totalmente desmatado. E aí, assim, o que não é soja, que é o lado do solo mais fértil, né, no Paraná, então, nos latossolos, dos solos mais férteis, a gente tem a soja. Nos solos que daí já não se desenvolve tão bem a soja, nos solos mais arenosos, né, a gente tem a cana-de-açúcar, a mandioca, né, e o noroeste do Paraná me lembrou muito o norte do estado do Rio de Janeiro. Quando eu tive a oportunidade, né, de ir lá para os lados de Atafona, né, essa região noroeste, né, nordeste do estado, né, e eu fiquei impressionada que as culturas chegam até na praia, né, então tem muita plantação de mandioca, muita plantação de abacaxi, os abacaxis chegando na praia, né, mas é por condições do solo, então a cultura está muito relacionada ao tipo do solo, né, e achei muito legal de você mostrar a sazonalidade das plantas, né, para mostrar que o ano inteiro você conseguiu colher lá na escola, mas que cada período tem um tipo de planta que vai nascer. As plantas, elas são adaptadas, né, tanto às condições climáticas, ao tipo de solo, ao sombreamento, né? Exatamente. E o interessante, Karine, que tinha aluno que não sabia o que era rúcula, né? Outros nunca tinham comido o rabanete. Eu fiquei pensando, meu Deus, um município tão pequeno que carrega, né, essa característica do rural dentro da própria área urbana e eles distantes desses conhecimentos, né? Então a gente percebe que há um distanciamento da natureza. E eu costumo dizer que o Brasil ainda ele tem uma condição bem melhor que uma Europa que vem de revolução industrial de séculos atrás. Mas se eu olhar para minha matriz familiar, meu avô era do campo. Então eu ainda tenho uma conexão muito próxima familiar de pessoas que viviam do campo, né? E ainda assim eu sinto, né, esse distanciamento dos meus alunos, mesmo estando numa área muito marcada pelo rural, sobre onde se planta, o ciclo de uma cultura, o que é o tal do rabanete. Eu até tenho um videozinho do meu aluno falando, nossa, nunca tinha comido e gostei. E entra também essa questão da redução da biodiversidade, a gente poderia citar as punks, né, porque as nossas hortaliças são as punks da Europa, né, e a gente acaba desprezando as nossas naturais daqui. Então, a gente afunilou muito essa questão nutricional e alimentícia, né? E é um problema, né, porque as pessoas se alimentam muito mal, né, onde estão, e aí, o mais impressionante são cidades muito pobres, onde a gente vê que a base alimentar está longe de ser a base natural, né? Que seriam aqueles alimentos que poderiam estar plantando nos seus quintais, onde a fome poderia, né, tá sendo suprida com a produção alimentar nos quintais das casas, né? E aí é algo assim, né? Muito. A gente vê que precisa assim muitas articulações, né, do poder público, né, o incentivo da produção, né? Também nas cidades, né? O quanto a agricultura urbana ela precisa se desenvolver. O Igor citou a questão que o agronegócio ele tem tudo, né? Tem o dinheiro, e realmente, se a gente pegar o curso de agronomia no Brasil, acho que é desde do século XIX, final de 1875, acho que surgiu na Bahia. Em que momento o curso de agronomia se voltou para esse tipo de agricultura? Na verdade, toda pesquisa é voltada para insumos, maquinários, né, para a grande monocultura, para a agricultura intensiva. Políticas públicas, como ele bem citou também, e aí a gente vê essa necessidade desse olhar, né, para a agricultura familiar, que vem perdendo o espaço. Mas eu também estou percebendo um movimento contrário, né? Perde espaço, mas as pessoas estão se dando conta que a gente precisa voltar lá nos saberes tradicionais. Olha, a gente pegou um rumo aqui, deu errado. Qual que é o rumo certo mesmo? Aí entra, né, a agroecologia para nos redirecionar essa coevolução ecológica. Rose, foi interessante isso que você comentou. Aí quero ver com o Igor, que ele tem contato com as famílias aqui da agricultura familiar, né, aqui da nossa região,
da Baixada Fluminense, né, entre outras regiões aqui do estado. Como que você vê, Igor? Há um distanciamento dos filhos, assim, que não querem seguir a carreira de produtor? Ou você vê que tem muita gente que está se voltando, né? Muitos filhos de agricultores que estão pensando em continuar a trabalhar com agricultura? Bom, só para contextualizar um pouco para todo mundo, eu estou no meu pós-doc, eu estou fazendo uma pesquisa sobre experiências de agroecologia em assentamentos da reforma agrária da Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense é uma região bastante urbanizada, né? Apesar que tem muita área de parque e área de roça também, área rural também. Mas está inserida num contexto da metrópole do Rio de Janeiro, né? Um contexto onde as pessoas, a grande maioria da população, tem muito mais a busca por um emprego na cidade, né? E acaba acaba dormindo, né? As famosas cidades dormitórios, né? Da periferia das grandes metrópoles, então dormem na sua cidade, no seu local, mas trabalha, né? Viaja 2 horas, 3 horas de ônibus para ir, para voltar todos os dias, enfim. Essa é a realidade que muitos de vocês conhecem das metrópoles. Mas a agricultura, ela existe e ela resiste na Baixada Fluminense, né? Então, a gente tem algumas iniciativas interessantes, né? E a principal delas que eu posso citar hoje, na Baixada, é a do Coletivo Terra, que é um coletivo de agricultores e agricultoras, inclusive muitos deles são jovens, né? No assentamento Terra Prometida, que é um assentamento que fica ali na região do Tinguá, que é uma região que pega uma parte do município de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, né? Então, assim, respondendo um pouco tentando responder a pergunta da Karine, assim, eu acho que um dos caminhos, justamente até para atrair os jovens, né, para a atividade agrícola, são esses coletivos, né, que fazem não só o trabalho de produção agrícola, mas também de comercialização, né, se vinculam a movimentos urbanos. Então, por exemplo, existe uma parceria muito grande do Coletivo Terra com o Movimento Caxias, que é um movimento de Duque de Caxias, urbano. Então, eles fazem entrega, na pandemia, eles fizeram muita entrega de cestas de produtos agroecológicos para famílias carentes das favelas, das periferias lá de Duque de Caxias, né? Então, é uma atividade bastante interessante e promissora, mas é uma atividade contracorrente, né? A gente, infelizmente, a gente ainda vive num mundo, né, especialmente no Brasil, nas grandes cidades, onde os valores urbanos são muito impostos, né? E aí o rural é tratado como atrasado, né? Como sem perspectiva, como sem futuro. E ainda mais em períodos aí desse desgoverno, né? Que está retirando, né, tantos direitos, tantas conquistas dos trabalhadores em geral, mas especialmente os do campo, né? Então, realmente, não é de surpreender que a maioria dos jovens que nascem no campo, nascem num contexto rural, eles almejem uma vida na cidade, porque realmente a vida na roça não é fácil no Brasil, né? Mas tem algumas situações interessantes também. Por exemplo, antes de me mudar para o Rio de Janeiro, eu morava aqui nesse lugar onde eu estou, né, que é uma vila do município do Cerro, aqui próximo à nascente do rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, né? Eu estou falando aqui de São Gonçalo do Rio das Pedras. E é uma região muito bonita, com cachoeiras e etc., e que é uma vila tricentenária, né? Já tem mais de 300 anos, é uma vila de garimpo, né? Aqui teve muito garimpo de diamante, a região de Diamantina, né? E só que com a decadência do garimpo, até meados ali dos anos 60, 70, muitas das famílias daqui começaram a migrar para São Paulo, certo?
E aí, a partir dos anos 80, 90, mas especialmente nos últimos 10, 20 anos, o turismo aqui cresceu muito. Então, essas famílias começaram a voltar, né? E hoje a vila está em franco crescimento, tanto com pessoas que, como eu, por exemplo, né, que nasci numa cidade grande e vim morar aqui por opção, né, por gostar de natureza, gostar de cachoeira, etc., como essas famílias que são daqui, mas grande parte dos familiares estavam em São Paulo, trabalhando lá no ABC Paulista, nas grandes montadoras, etc., e hoje estão aqui abrindo um restaurantezinho, abrindo um barzinho, trabalhando com turismo, né? Então, eu acho interessante porque o campo não é só atividade agrícola. O campo tem um conceito, inclusive, que é o de pluriatividade no meio rural. Então, a questão do turismo, por exemplo, do agroturismo, do ecoturismo, ela é uma atividade econômica cada vez mais importante em locais, em comunidades rurais, em municípios que são bastante rurais, justamente para atrair essa juventude, para que os jovens tenham uma perspectiva para além do trabalho na roça, porque também ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Se um jovem, eu conheço muitos jovens que se identificam com o trabalho na roça e querem trabalhar na agricultura, mas tem outros que não, né? E aí o turismo ele abre essa perspectiva, além de outras atividades econômicas também, que o turismo muitas vezes incentiva, né? Porque junto com o turismo vem um salão de cabeleireiro, um comércio para vender, para manutenção de celular, e todo tipo de atividade, né? Então, isso acaba trazendo perspectiva. Mas aí agora também, só para encerrar minha fala, a gente tem uma colega professora, Karine, que é a Elisa Guaraná de Castro, né? Elisa Guaraná, você conhece, né? Do Instituto de Ciências Sociais, e ela, a especialidade dela é a juventude rural, e ela fez a pesquisa dela sobre os jovens do meio rural de Seropédica, né, do assentamento Eldorado. A semana passada eu estava lendo a tese dela, né, vai estar sendo muito útil para a minha pesquisa. Então, para quem quiser também um aprofundamento sobre a questão dos jovens rurais, a Elisa Guaraná é uma das grandes especialistas desse tema e ela publicou a tese dela alguns anos depois, lançou um livro, posso deixar aqui também como indicação. E só para também encerrar mesmo, comentar aqui as indicações de documentário. Eu adoro documentário, né? Eu acho que é um tipo de material que a gente aprende muito de uma forma leve, né? E aí a gente, sobre a questão do protagonismo das mulheres na agroecologia, esse documentário As Sementes, não sei se a Rose já assistiu, se a Karine já assistiram, mas tenho certeza que vocês vão adorar. E é legal também, como a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, nesse documentário mostra uma mulher, uma família de cada região do Brasil. Então é bem gostoso de assistir e a gente aprende muito sobre agroecologia com esse documentário. E um outro que eu gosto muito, voltado mais para a educação ambiental, é A História do Plástico, que está disponível no YouTube também. E eu acho ele muito interessante, porque a Rose ela trouxe essa questão, é legal essa coisa de fechar a torneira na hora de escovar dente e tal, mas não é isso o pano de fundo da questão ambiental. E esse documentário da história, Milena, eu botei o link já dos dois, tá? A Milena pediu para colocar o link, mas eu já coloquei aí dos dois. Só você volta o chat um pouco aí que você vai achar. E esse documentário ele mostra que, para além dessas pequenas atitudes, por exemplo, da gente reduzir a nossa produção de lixo, que é importante, mas a gente tem que começar também a responsabilizar as empresas. Porque tem empresas que sempre ganharam muito, muito dinheiro com produção de plástico. E são elas as principais responsáveis pela poluição que existe hoje no mundo de plástico, principalmente nos oceanos. Então, além de as nossas atitudes individuais, a gente também tem que se juntar em movimentos, em organizações e responsabilizar aqueles que realmente lucram com a destruição ambiental, né? E também com a destruição social também, que está totalmente relacionada. Então, fica aí essas duas dicas. Vou deixar aqui também
o nome do livro da Elisa Guaraná e continuo à disposição aí para o debate. E também deixar aqui os parabéns aqui para a apresentação da Rose, o projeto dela aqui, achei maravilhoso aí, vocês estão arrasando. Foram vários elogios aí. Igor, você falou de semente, vou fazer mais um comentário. Alunos, quem vai querer falar depois? Pode ir se manifestando aí, erguendo a mão. A questão das sementes, né, algo tanto você quanto a Rose comentaram, né? Quando a gente pensa na conservação da biodiversidade, né, a gente está falando de vários tipos de conservação e as sementes entram nesse contexto, né? Porque quanto mais a gente conseguir ter geneticamente essas espécies, né, ancestrais, né, a gente consegue manter a variabilidade genética das espécies, né? Então, dentro da discussão de conservação ambiental, né, a gente tem a conservação ex situ, que é a gente conservar espécies fora do ambiente natural dela, que seriam jardins botânicos, né, herbários, hortos, né? A gente tem a conservação in situ, que daí sim são as unidades de conservação, são as áreas naturais que a gente está conseguindo manter, né, a biodiversidade conservada no seu habitat, né? E a conservação on-farm, que é um termo, pessoal, ainda pouco discutido, pouco conhecido, né? Mas que é a conservação dessas espécies crioulas, né? Então, por exemplo, órgãos como Embrapa, né, Emater, né, eles têm como responsabilidade também estar fazendo a estocagem desses bancos de semente, né? Mas com quem que consegue essas sementes? É com o agricultor. Então, quantas famílias, né, que têm sementes ancestrais, né, estocadas, né? Até se você quiser falar, às vezes, um pouco sobre essa questão de estocagem de semente, né? Acho que os alunos vão... Tá, não, esse é um tema muito interessante. Eu tive a oportunidade de contribuir numa organização do Norte de Minas, chamado Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Vou anotar aqui também o site... É o CAA, depois vocês entram lá, e o CAA e o movimento agroecológico como um todo, mas no norte de Minas e no Nordeste em especial, esse conceito tem crescido muito, que é o conceito de guardiões das sementes, né, ou guardiões das sementes crioulas, né, que é justamente esses camponeses que, né, o nome é autoexplicativo, né, que são os guardiões dessas variedades que em outros lugares elas já desapareceram, né? Então, esse termo técnico, né, da conservação on-farm, né, a gente poderia traduzir para essa expressão dos guardiões que traz também, né, o protagonismo camponês, né, que mais do que um local de conservação da semente, ou mais do que um mero objetivo de conservação de semente, mas essa conservação ela se insere num modo de vida, né, numa tradição, né, em algo que é, na verdade, algo totalmente natural do ser humano, né, porque o ser humano, quando ele passou a fazer agricultura, ele passou a fazer a partir da semente e ele viu que ele tinha que guardar a semente, né? E aí ele passou a perceber também que ele selecionando os melhores frutos, né, as melhores plantas e plantando as sementes daqueles melhores frutos, né, de acordo com as características que ele queria selecionar, ele ia desenvolvendo novas variedades, né? Então achei muito legal também a Rose trazer o exemplo do teossinto, né? Porque a gente às vezes não tem essa dimensão, que as variedades selvagens, as espécies selvagens das quais se originaram, né, os nossos principais cultivos eram muito diferentes do que a gente conhece como, né, os nossos cultivos. Então, o teossinto é uma planta totalmente diferente do milho, mas a partir do teossinto foi desenvolvido o milho e, na verdade, uma infinita gama, né, leque de variedades do milho, né. No Brasil, a gente perdeu muito já, né, mas a gente está nesse processo de recuperação. Agora, quem tem a oportunidade, por exemplo, de viajar para o México, ou mesmo aqui para a Bolívia, para o Peru, os camponeses de lá, é incrível a variedade de sementes de milho que eles preservam, né?
Então, é um pouco isso o comentário que eu queria fazer para complementar essa contribuição que a Karine trouxe. Ótimo. E tanto que a questão da gastronomia, né, quando a gente pega, por exemplo, o Peru, né, que ainda tem essa ancestralidade na cultura muito forte, né, tá entre as cozinhas mais diversas, né, de tantos alimentos que eles têm, né, a variedade, quando você pega a variedade de milho, de batata, né, que eles utilizam, assim, é muitas variedades, né. E hoje as feiras de agricultura familiar, né, eu falo como experiência até da própria rural, né, a gente está tendo a oportunidade aí de experimentar pães que a gente não conhecia, né, e também alimentos, né, diferentes, né, que não estavam no nosso cardápio convencional, né, isso é muito bacana, né, ter essa oportunidade também de se alimentar, sair do convencional, né. Pessoal, quem quer fazer algum comentário? Ficam à vontade. Eu peço para vocês ir abrindo as câmeras para a gente fazer um registro do encontro de hoje. Na sala do Classroom, a gente deixa também, a gente deixa as memórias, né, os registros dos encontros. Vamos fazer uma foto, então, aqui de todo mundo. Peço para quem puder abrir a câmera. E quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, ergue a mão. O povo vai abrindo. Karine, deixa eu fazer uma complementação em relação ao jovem, né, que vive no campo. Então, dentro da sala de aula, a gente percebe um preconceito, de fato, de quem está no campo, principalmente por uma questão da agricultura familiar, que é desassistida em todos os aspectos. Então, estar no campo hoje sem uma política pública, sem um incentivo, é realmente ter um trabalho braçal pesado, né? E os alunos trazem isso para a sala de aula através das falas que os pais fazem, né? Olha, se você não quiser pegar na enxada, você tem que pegar na caneta, como se fosse algo assim, né? E eu digo para eles, hoje é totalmente contrário. Hoje, se você quer permanecer no campo diante de tantos desafios, você tem que pegar mais do que nunca na caneta, porque a gente precisa de uma revolução na forma que a gente produz alimentos. E quando a gente fala de agrofloresta, né, não precisa exatamente de uma faculdade para isso, mas você precisa entender minimamente de solo, de espécies, de ciclagem, de ciclos de vida da própria planta, né? Então, precisa-se do estudo, não é uma pessoa ignorante. Hoje, para você permanecer e superar essa visão de preconceito, você tem que estar mais preparado do que nunca. Só para contribuir. Muito bacana, Rose. É isso, a teoria dos sistemas, né? A gente tem que entender todos os elementos aí do meio biótico e abiótico que estão se relacionando, né? E o quanto a gente aprende, né? E não descartar os saberes, né? Os saberes dos agricultores, né? Que tem com a vivência, né? O conhecimento da terra, né? Não levar em consideração só o que está no livro também, né? Isso é muito importante, né? A gente valorizar o conhecimento das pessoas, né? Que tem ao longo de décadas aí trabalhando no campo, né? Então, sorriam para o flash. Deu certo, Tamires? Deu sim, ficou ótimo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Estou achando vocês muito tímidos hoje, ninguém se manifestou. É cansaço ou é ressaca de ontem que vocês emendaram aí com o feriado prolongado? O pessoal preferiu se manifestar mais no chat, né? É a energia do feriado, professora. Pessoal, pode? Consegue ouvir? Sim. Sim. Ok. Tem dois pontos aqui que eu gostaria de, assim, não fazer uma pergunta, mas dar uma ressaltada. Na minha história familiar, principalmente.
Na questão de aplicação de agrotóxicos, né, a gente sabe que prejudica muito as plantações, criador de abelha e tudo mais. O meu avô, ele tinha um sítio, né, na cidade de Nova Esperança, e ele criava abelha para a produção de mel e vender para as cidades. Os meus tios foram para a cidade e ficou só minha família, eu, meu pai, minha mãe, junto com meus avós, e a gente percebeu que começou a morrer as abelhas por conta do agrotóxico que era jogado em volta do sítio do meu avô. Mas isso a gente começou a perceber que era propositalmente, entende? E assim, depois de perder essa criação de abelhas, ele partiu para a produção de mandioca. E que também essa mandioca não deu continuidade, porque meu avô ficou muito velho, então ele teve que vender o sítio e partir para a cidade, junto com os filhos deles. Então, assim, eu vejo que o que é dito sempre nas aulas, como é que eu posso dizer, nas palestras, né, nos estudos que a gente sempre está aí discutindo, ouvindo, é o que realmente aconteceu. E realmente isso acontece não só lá na antiguidade, lá no passado, acontece até hoje, porque as grandes empresas querem destruir as pequenas propriedades para comprar em um preço mais barato, né, e retirar ali a família e destruir praticamente aí a produção familiar. Outro ponto é a questão da educação ambiental, né? Eu tive aula com um professor esses dias sobre políticas públicas e foi bem interessante, assim, os pontos que ele colocou. E para mim o principal ponto em relação às políticas públicas foi a questão da educação ambiental, né? Que está ficando cada vez mais constante nos planos das cidades, né? As médias e grandes cidades estão percebendo que a temperatura em meio a tanto asfalto e tanto tijolo, né? Tem aí prejudicado muitas pessoas na questão social, em sociedade. Tá. Então, ele colocou que está se criando mais áreas verdes, né? Tanto aí para escoar a água que para, né? No centro das cidades, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro também tem alguns alagamentos. Então, alguns lugares estão criando áreas verdes para tentar escoar essas águas, né? Então, mas também não só escoar, mas para diminuir as grandes temperaturas. Então, a gente vê que a educação ambiental ela está cada vez mais presente também, não só também na antiguidade. Por exemplo, eu sempre tive uma educação de que eu nunca deveria retirar muitos frutos do sítio do meu avô, porque ele sempre me dizia, sempre vai ter mais alguém para pegar, então não pegue tudo para você. Então, assim, eu particularmente aprendi a medir aquilo que eu sempre fiz, tá? Então eu percebo que tudo isso que está acontecendo vem da antiguidade, vem do passado e está presente atualmente. É isso.
Muito legal, Rodrigo, você compartilhar aqui com a gente, né? E essa questão, né, do consumo de frutos, né? Aí a gente pensa, por que será que nas cidades, né, a gente não tem bosques urbanos, né, disponíveis para as pessoas que têm fome lá se alimentar? Exatamente. Uma vez eu fiz uma postagem sobre bosques urbanos, aí uma pessoa escreveu assim para mim, professora, mas aí não ia prejudicar o pessoal que tem hortifruti, né? Mas a ideia por exemplo, de um bosque, né? De um pomar, né? Não seria a pessoa ir lá buscar sacolas e sacolas de fruta, né? E sim ela ser sensorial, né? Ela comer o que ela precisa no momento e deixar disponível para que outras pessoas também possam ter aquele momento, né? E quando a gente pensa nessa relação, né, de harmonia com a natureza, é isso, né? Saber que tem os animais que também se alimentam dessas espécies, né, que também querem os frutinhos, né? Não é só nós humanos que também queremos as frutas, né? Os animais também querem, né? E a gente, através disso aí, da gente buscar na feirinha, a gente perde, para mim é como se fosse um sentimento, sabe? De retirar o fruto diretamente do pé e simplesmente buscar no mercado ou buscar na feirinha. Então, a gente não sente a mesma coisa. Então, são várias questões que estão sendo retiradas do nosso meio, né? Então, é complicado. Aí tem uma questão, né? Quando chega a época de estiagem, todo mundo reclama de os legumes estarem caros, de não ter hortaliças no mercado, né? E aí as questões climáticas, né, não estão sendo levadas em consideração, né? É verdade. As questões climáticas afetam o nosso dia a dia, né? Mas as pessoas só sentem isso quando elas ficam sem, quando elas são privadas de algo, né? Que o dinheiro não compra. Ou com o dinheiro até compra, né? Mas aí, às vezes você não tem dinheiro para comprar, né? Obrigada, Rodrigo. Mais algum comentário, pessoal? O Davi, ele coloca aqui que ele queria agradecer os palestrantes. Obrigada ao professor Igor pela aula sobre a agroecologia e por aprender seus conceitos e vertentes. Sou estudante do curso de LICA da Rural e tenho certeza de que a aula de hoje será muito bem aproveitada ao longo da minha graduação. Obrigado, professora Rose, por compartilhar conosco a respeito do seu trabalho e por ressaltar a importância da autonomia alimentar dessa comunidade para a conversão e mitigação das mudanças climáticas. Só um outro fator aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento para a professora Rosélida, porque eu tive aula com ela na graduação e ela fez um trabalho com alguns alunos de uma escola aqui em Paranavaí e levaram os alunos para os Três Morrinhos, se não me engano, acho que foi. E eu tive que trabalhar, por mim, eu queria, assim, eu queria largar tudo e ter ido na aula. Então, assim, eu queria agradecer, professora, porque são coisas que a gente deveria aceitar, né? Mas até hoje eu me arrependo de não ter ido. Mas obrigado pela oportunidade, tá? Não faltarão oportunidades, Rodrigo. Você é professor hoje, então quem sabe você faz o meu papel agora, né? Na época eu dava aula para eles em, acho que prática curricular, o pessoal, né? Ia falar Karine, mas todos estão me ouvindo. E eu trabalhei também com ecologia. Foi dessa disciplina de ecologia que eu comecei a me aproximar um pouquinho mais dos sistemas agroflorestais, né? E como eu dava prática, eu também senti muito esse distanciamento da universidade com a escola pública. Numa tentativa de aproximar isso, eu desenvolvi uma aula de campo com os alunos da universidade e com os meus alunos da escola pública. Então, eles tinham que ser professores ali por um dia, e muitos deles, infelizmente, por conta de trabalho, né? Acredito que foi a situação do Rodrigo, não puderam. Mas foi realmente assim marcante esse episódio.
E você pode fazer isso agora, Rodrigo. Eu passo o bastão para você, viu? Pessoal, vamos então, eu vou passar agora então as considerações finais. Aí, Rosiele, da Igor, podem fazer as considerações finais, aí a gente encerra o encontro. Bom, é isso, pessoal. Acho que os temas de hoje, né, são muito amplos, né? Então daria para a gente ficar aqui semanas, né, conversando sobre isso. Mas o tempo não nos permite, né? A gente, até porque essas atividades online também, a gente não pode exagerar muito, porque já está, né, cada vez mais aí demonstrado também que muito tempo na frente da tela também não é muito bom para a saúde, né? Então, bom, que bom, né, que a gente está, apesar de tantos tropeços aí, estamos conseguindo vencer essa pandemia, e a perspectiva de ano que vem a gente voltar às atividades presenciais. Então, vou poder, né, voltar a encontrar aí a turma da Rural. Satisfação saber aí que tem gente da Lica, né, o Davi, outras pessoas que tiverem aqui da Rural, mas todos vocês também que estão espalhados aí pelo Brasil. Espero poder encontrá-los aí também em algum momento. E estou à disposição também, virtualmente também, por e-mail, pelo WhatsApp. Karine tem meu contato. Precisando de algum material, querendo, enfim, alguma contribuição da minha parte, eu estou super à disposição. E satisfação conhecer a professora Rose também e todos vocês. Um abraço aí, obrigado aí pelo convite, viu, Karine? Obrigado a Tamires também aí que está ajudando aí no evento. Obrigada. Eu também quero agradecer, Karine, pela oportunidade. Para mim é sempre muito prazeroso poder compartilhar um pouquinho dos feitos, né? E o evento está lindíssimo. Eu estava olhando ali a programação, quanta discussão bacana. Eu quero pegar a última discussão de vocês e toda a equipe que está dando esse apoio. Me desculpem se eu não interagi muito com vocês, né? Eu sou professora, mas hoje eu fiquei tão ali no slide e nem vi os comentários agora no final que eu fui me atentar a eles, mas muito obrigada por todas as contribuições, me senti muito honrada. Igor, foi realmente um prazer compartilhar esse momento com você. Parece que você montou a sua aula preparando para mim, sabe? Eu nem precisei falar muita coisa teoricamente, porque eu já disse tudo. E deu muito certo esse encontro. Também me coloco à disposição, deixei meu e-mail na apresentação, a Karine tem meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira alguma contribuição, também fico aí disponível para vocês. Karine, muito obrigada mesmo, foi prazeroso essa noite. Eu que agradeço todos vocês, muito grata. Pessoal, só lembrando então que semana que vem os encontros serão à tarde, né? Então, das 2 às 18 horas, segunda e terça-feira. Eu estarei enviando para vocês amanhã no mural de avisos o link de acesso para o primeiro seminário do grupo de estudo de biogeografia, que é um seminário que está integrado a esse curso de extensão. Então, estarei enviando para vocês amanhã. O seminário ele vai ser constituído de mesas redondas na primeira parte do dia, seguido de mostra de pesquisas científicas, que foram os alunos que enviaram resumos para o evento. A gente teve 18 resumos enviados que vão estar distribuídos entre os 2 dias. Tá? Então, só lembrando aqui para vocês que semana que vem a gente não tem encontro à noite, né? Nossos encontros são das 2 da tarde às 6 horas, né? 4 horas aí, 2 dias, né? 8 horas de evento aí para a gente completar a carga horária, fechando então, né? Na próxima semana, que daí volta às 18h30. Alguma coisa, Tamires? Só lembrando que na outra semana, quando voltar no nosso último encontro, a gente não vai fazer um encontro no dia 15, na segunda, que é feriado. Vai ser no dia 16, na terça-feira, para ninguém confundir. Mas a gente lembra isso mais para frente, porque provavelmente todo mundo vai esquecer, inclusive a gente. Exato. É isso, pessoal. Então, uma boa noite, bom descanso para todo mundo e até semana que vem. Ficam atentos aí aos avisos no mural que vocês vão ter essa semana. Até a próxima.
Até. Boa noite, gente. Boa noite. Até